18 de janeiro de 2026, 2 da tarde, horário de Damasco, no Palácio Presidencial Sírio, Ahmed al-Sharaa assina um acordo de cessar-fogo com Maslum Abdi, comandante das Forças Democráticas da Síria. Sem fanfarra, sem pompa. Abdi nem sequer estava fisicamente presente, assinando remotamente devido ao mau tempo que impediu sua viagem à capital. Pela primeira vez em quase uma década, os curdos sírios perdem o controle sobre territórios que administravam autonomamente desde 2012. Raqqa, antiga capital do Estado Islâmico. Deir ez-Zor, com o maior campo petrolífero da Síria. A barragem de Tabqa, infraestrutura estratégica que fornece energia para milhões. O acordo tem 14 pontos. Integração total das FDS nos Ministérios da Defesa e do Interior, entrega imediata de províncias inteiras, transferência da administração de prisões com milhares de combatentes do grupo extremista, e o fim, pelo menos no papel, de 13 anos de autonomia curda no nordeste da Síria. Mas aqui está o que as declarações oficiais cuidadosamente evitaram mencionar. Menos de 48 horas antes da assinatura, tropas sírias lançaram uma ofensiva militar massiva contra posições curdas em Alepo, Raqqa e Deir ez-Zor. Os curdos acusaram Damasco de trair um cessar-fogo anterior, assinado apenas 2 dias antes, em 16 de janeiro. As forças governamentais avançaram enquanto as FDS recuavam, capturando cidade após cidade. E isso nos traz ao que realmente está acontecendo. O acordo de 18 de janeiro não foi fruto de negociação diplomática cuidadosa. Foi uma capitulação forçada após uma ofensiva relâmpago que deixou os curdos sem alternativas. Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender quem são esses atores e por que este momento é tão dramático. Antes de mergulharmos no que realmente está acontecendo, se você quer entender os bastidores da maior reorganização territorial na Síria desde a queda de Assad, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai mudar completamente sua visão sobre o futuro do Oriente Médio. E deixe um comentário nos dizendo: os curdos sírios acabaram de perder sua única chance de autonomia? Vamos começar pelo líder que está consolidando o controle sobre toda a Síria, porque é essencial entender que este não é um político tradicional. Ahmed al-Sharaa, 43 anos, ex-membro de organizações radicais. Durante anos foi conhecido pelo nome de guerra Abu Muhammad al-Jolani, comandante da Frente Nusra, afiliada à Al-Qaeda na Síria. Depois, fundador do Hayat Tahrir al-Sham, grupo que ele próprio desvinculou da Al-Qaeda em 2016 para construir uma imagem mais moderada. 8 de dezembro de 2024, a data que mudou tudo. Al-Sharaa liderou uma ofensiva relâmpago de 12 dias que partiu de Idlib, varreu Alepo, Hama, Homs e chegou a Damasco. Bashar al-Assad, ditador que governou a Síria por 24 anos e cujo regime familiar controlava o país desde 1970, fugiu para Moscou sem disparar um tiro na defesa da capital. Pela primeira vez em mais de 50 anos, a família Assad não controla a Síria. 29 de janeiro de 2025. Al-Sharaa foi formalmente nomeado presidente interino pelo Comando Militar Rebelde. Não houve eleições. Não houve consulta popular. O porta-voz militar Hassan Abdel Ghani simplesmente declarou que Al-Sharaa assumiria as funções de presidente da República Árabe da Síria e representaria o país em fóruns internacionais. A Constituição de Assad foi suspensa. O parlamento foi dissolvido. O exército foi dissolvido. Todos os grupos armados, incluindo o próprio Hayat Tahrir al-Sham, foram oficialmente extintos, com a promessa de integração nas novas forças armadas sírias. Mas aqui está o problema. Al-Sharaa prometeu um processo de transição de 3 a 4 anos antes de eleições. Prometeu direitos para todas as minorias: muçulmanos, cristãos, sunitas, alauítas, drusos, curdos e árabes. Prometeu uma Síria unida sem sectarismo. Factualmente, isso é parcialmente verdadeiro. Comparado ao regime brutal de Assad, que causou centenas de milhares de vítimas em 13 anos de guerra civil, Al-Sharaa tem sido relativamente moderado. Não houve grandes massacres de alauítas ou de minorias após a tomada de poder, embora tenha havido violência esporádica. Mas aqui está o que essa narrativa omite completamente. Al-Sharaa governou a província de Idlib por quase uma década antes de tomar o poder nacional. E em Idlib, estabeleceu um sistema autoritário conhecido como
Governo de Salvação Sírio. Dissidência política foi reprimida. Em 2023, prendeu Abu Maria al-Qahtani, um de seus próprios oficiais de alto escalão, acusando-o de traição. Qahtani foi absolvido em 2024, mas morreu um mês depois em um misterioso ataque explosivo. Então, quando al-Sharaa fala em unidade nacional e inclusão, ele fala com a autoridade de alguém que consolidou o poder absoluto através da força e que não tolera desafios à sua autoridade. Do ponto de vista do Ocidente, al-Sharaa rapidamente se tornou um interlocutor pragmático. Donald Trump o recebeu na Casa Branca em novembro de 2025, tirando-o da lista de procurados internacionais. Os Estados Unidos suspenderam sanções econômicas por 180 dias, depois prorrogaram novamente. A recompensa de 10 milhões de dólares por informações sobre ele foi cancelada. O Reino Unido removeu o Hayat Tahrir al-Sham da lista de organizações proscritas em outubro de 2025. Al-Sharaa discursou na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2025, o primeiro presidente sírio a falar no evento em 58 anos. Viajou para Bahrein, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Foi tratado como chefe de Estado legítimo. A mensagem coletiva é clara. O Ocidente e os aliados árabes dos Estados Unidos decidiram que al-Sharaa é preferível ao caos, preferível ao retorno de Assad e definitivamente preferível a permitir que a influência iraniana e russa permaneça dominante na Síria. Mas aqui está a complicação. Al-Sharaa quer controle absoluto sobre todo o território sírio. E durante 13 anos de guerra civil, enquanto Assad lutava para sobreviver, uma região inteira do nordeste da Síria construiu seu próprio projeto político autônomo, os curdos de Rojava. Vamos pausar aqui e analisar quem são os curdos sírios e por que eles controlavam quase um terço da Síria até janeiro de 2026. Os curdos são a maior etnia sem Estado no mundo. Entre 35 e 40 milhões de pessoas, divididas principalmente entre Turquia, com 15 a 20 milhões, Irã, com 8 a 10 milhões, Iraque, com 5 a 6 milhões, e Síria, com 2 a 3 milhões de curdos. Na Síria, os curdos são cerca de 10% da população e vivem principalmente no nordeste do país, ao longo da fronteira com a Turquia e o Iraque. Durante décadas, foram oprimidos pelo regime Assad. Centenas de milhares de curdos sírios nem sequer tinham cidadania síria, classificados como estrangeiros em seu próprio país. 2011, início da Guerra Civil Síria. Protestos contra Assad se transformam em conflito armado. O regime sírio, lutando para manter controle sobre Damasco, Alepo e outras grandes cidades, retira tropas do Nordeste curdo. 2012, o Partido da União Democrática, conhecido como PID, e suas milícias armadas, as Unidades de Proteção Popular, conhecidas como IQPG, assumem o controle de 3 regiões no Nordeste, Afrin, Kobani e Jazira. Declaram autonomia sob o nome de Rojava, o Oeste em curdo, referindo-se ao Kurdistão Ocidental. Rojava não era simplesmente uma zona militar, era um projeto político. Os curdos implementaram um sistema chamado Confederalismo Democrático, inspirado nas ideias do líder do PKK, Abdullah Öcalan, preso na Turquia desde 1999. Democracia direta através de conselhos locais, igualdade de gênero radical, com copresidências masculinas e femininas obrigatórias em todos os níveis de governo. Educação em língua curda, proibida durante décadas pelo regime Assad. Mas aqui está o que transformou os curdos de Rojava de uma curiosidade política em atores geopolíticos críticos. 2014. O grupo extremista Estado Islâmico lança ofensivas massivas no Iraque e na Síria. Junho de 2014. Captura Mosul, segunda maior cidade do Iraque. Agosto de 2014. Avança sobre o norte do Iraque, ameaçando a minoria yazidi. Setembro de 2014. Cerca Kobani, cidade curda na fronteira com a Turquia, iniciando uma batalha que duraria meses. Os curdos das IPG se tornaram a única força terrestre efetiva combatendo o grupo extremista no nordeste da Síria. Enquanto o exército sírio estava colapsado e os rebeldes islâmicos lutavam entre si, os curdos enfrentaram diretamente. Os Estados Unidos, liderando uma coalizão internacional, precisavam de aliados locais para combater o Estado Islâmico, e encontraram os curdos. Janeiro de 2015,
Kobani foi libertada após 134 dias de combates. A batalha se tornou símbolo de resistência global, com imagens de combatentes curdas, mulheres nas YPJ, as unidades de proteção das mulheres, circulando no mundo inteiro, 2015 a 2017. Com apoio aéreo americano, armas do Zelaikiwa e treinamento militar, as YPG expandiram o território sob seu controle. Maio a julho de 2015, ligaram os cantões de Kobani e Jazira, antes separados pelo grupo extremista, criando uma faixa contínua de território na fronteira turca. 2017, formaram as Forças Democráticas da Síria, uma aliança que incluía milícias árabes, cristãs siríacas e outras minorias, com os curdos na liderança. Junho a outubro de 2017, a operação decisiva. Com armas pesadas fornecidas por Trump, as FDS sitiaram Raqqa, capital do autoproclamado califado. Combates urbanos brutais. Milhares de civis mortos. Mas em outubro de 2017, Raqqa foi libertada. O grupo extremista perdeu sua capital. Observe o que aconteceu. Em apenas 5 anos, de 2012 a 2017, os curdos passaram de minoria oprimida sem Estado para controlar aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados do nordeste sírio, incluindo as províncias de Hasakah, Raqqa e Deir ez-Zor, total ou parcialmente. O campo petrolífero de Al-Omar, o maior da Síria, responsável por uma grande parcela da produção nacional de petróleo. A barragem de Tabqa no rio Eufrates, infraestrutura crítica que fornece eletricidade para milhões. Campos de gás natural no leste de Deir ez-Zor, fronteiras com a Turquia ao norte e o Iraque ao leste, controlando rotas comerciais e militares. Prisões e campos de detenção com mais de 10 mil combatentes do grupo extremista e 50 mil familiares, incluindo milhares de estrangeiros europeus e de outras nacionalidades. Essa não era apenas uma milícia, era uma proto-estado. Rojava tinha administração civil, polícia própria chamada Asayish, sistema educacional em curdo, tribunais, serviços públicos. Mas aqui está a complicação estratégica que sempre assombrou os curdos sírios. 3 palavras. Turquia. Partido PKK. A Turquia, membro da OTAN, considera o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, uma organização proscrita. O PKK luta há décadas pela autonomia curda na Turquia, com mais de 40 mil mortos no conflito desde os anos 1980, e o PYD sírio é politicamente e ideologicamente ligado ao PKK. Muitos comandantes das YPG têm conexões diretas com o PKK. Para Ankara, permitir que os curdos sírios estabeleçam uma região autônoma na fronteira seria dar aos curdos turcos um santuário e um modelo a seguir. Inaceitável. Janeiro de 2018. A Turquia invade Afrin, o cantão curdo isolado no noroeste da Síria. Após 2 meses de combates brutais, Afrin cai. As forças turcas e milícias sírias aliadas expulsam dezenas de milhares de curdos. A população curda de Afrin, que era 85% antes da invasão, cai para 20%, segundo líderes curdos. A Turquia instala refugiados árabes sírios no território, mudando deliberadamente a composição étnica. Outubro de 2019. Donald Trump ordena a retirada de tropas americanas do nordeste da Síria. A Turquia lança imediatamente uma nova ofensiva, capturando uma faixa de 150 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de largura entre Tel Abyad e Ras al-Ain. Mais território curdo perdido, mais deslocamentos forçados. Os curdos desesperados fazem um acordo com Damasco. Forças do exército sírio e tropas russas entram em território curdo para proteger a região contra avanços turcos. A autonomia curda começa a erodir. Então chegamos a dezembro de 2024. Assad cai. Al-Sharaa toma o poder. E os curdos enfrentam uma nova realidade. Durante a Guerra Civil, os curdos mantiveram uma postura ambígua. Não se aliaram totalmente com os rebeldes anti-Assad. Não lutaram ao lado de Assad. Focaram em defender seu território e combater o grupo extremista. Essa neutralidade tática permitiu que sobrevivessem. Mas agora, com Al-Sharaa consolidando o poder nacional, a neutralidade não era mais uma opção. O novo presidente sírio deixou claro: todas as milícias devem ser dissolvidas. Todo o território sírio deve estar sob controle de Damasco. Não haverá regiões autônomas. Março de 2025. Primeiro acordo. Al-Sharaa e Maslum Abedi
comandante das FDS, assinam um entendimento preliminar. As FDS concordam em transferir a administração de territórios para Damasco. Em troca, Al-Shara'a promete proteger direitos curdos e integrar forças curdas no Exército Nacional. Mas o acordo nunca foi totalmente implementado. Ambos os lados se acusaram mutuamente de violações. As tensões continuaram crescendo. Janeiro de 2026. As tensões explodem. Vamos às ações militares que forçaram o acordo de 18 de janeiro, porque aqui está onde a narrativa oficial e a realidade no terreno divergem completamente. 10 de janeiro de 2026. Confrontos eclodem em Alepo entre forças governamentais sírias e as FDS. O exército sírio acusa os curdos de se recusarem a entregar bairros no leste de Alepo. As FDS acusam Damasco de lançar ataques não provocados. Os combates se intensificam. Dentro de dias, as forças sírias expulsam as FDS de 2 bairros de Alepo. 16 de janeiro de 2026. Um primeiro cessar-fogo é anunciado. As FDS concordam em recuar para o leste do rio Eufrates. Al-Shara'a emite o decreto presidencial número 13, reconhecendo oficialmente direitos linguísticos e culturais curdos. Pareceu que as tensões tinham acalmado. Mas então, na noite de 16 para 17 de janeiro, algo dramático acontece. Grandes caravanas de blindados e tropas sírias cruzam para o leste de Alepo e avançam rapidamente em direção a Raqqa e Deir ez-Zor. 17 de janeiro de 2026. As forças sírias capturam a cidade de Deir Hafer e Manbij, no leste de Alepo. Avançam para a província de Raqqa. Tomam o aeroporto militar de Tábica e a estratégica barragem do Eufrates. Entram em Tábica, cidade simbolicamente importante, porque foi libertada do grupo extremista pelas FDS em 2017. Os curdos acusam Damasco de traição do cessar-fogo de 16 de janeiro. As FDS alegam que o acordo era para permitir que suas forças recuassem em segurança, mas que o exército sírio aproveitou para avançar enquanto os curdos desocupavam posições. 18 de janeiro de 2026, madrugada. As FDS se retiram de todas as zonas sob seu controle no leste de Deir ez-Zor, incluindo o campo petrolífero de Al-Omar, o maior da Síria. Durante anos, esse campo abrigou a maior base da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Agora está em mãos sírias. Ao anoitecer de 18 de janeiro, quando o acordo foi finalmente assinado, as tropas sírias já haviam chegado a grande parte da cidade de Raqqa. Clãs árabes armados em Raqqa e Deir ez-Zor, que em grande parte não apoiavam as FDS, receberam as forças de Damasco. Um repórter da Associated Press testemunhou grandes caravanas militares invadindo Raqqa, recebidas pelos residentes. Ao anoitecer, as FDS perderam o controle de grandes extensões de território e infraestrutura crítica, barragens, campos de petróleo, campos de gás, e então, Al-Shara'a assinou o acordo com Abdi. Não foi negociação, foi capitulação sob pressão militar. Então vamos ao texto do acordo, porque os detalhes revelam exatamente o que os curdos perderam e o que Al-Shara'a ganhou. A presidência síria publicou o texto completo. 14 pontos. Aqui estão os mais críticos. Ponto 1. Um cessar-fogo completo e imediato em todas as frentes e pontos de contacto entre as forças do governo sírio e as forças democráticas sírias, em paralelo com a retirada de todas as formações militares das FDS para a zona a leste do rio Eufrates, como etapa preparatória para o seu reposicionamento. Observe o idioma. As FDS devem recuar para o leste do Eufrates. Essencialmente, abandonar todas as posições a oeste do rio, incluindo áreas em Alepo e Raqqa. Ponto 2. A transferência completa e imediata para o governo sírio da administração e das instituições militares das províncias de Deir ez-Zor e Raqqa. As FDS perdem controle total sobre 2 províncias inteiras. Raqqa, que libertaram em 2017 após meses de combates brutais. Deir ez-Zor, rica em petróleo e gás. Ponto 3. A integração de todas as instituições civis na província de Hasakah nas instituições e estruturas administrativas do Estado sírio. Hasakah é o coração de Rojava, a província mais curda da Síria. Aqui, o acordo permite que as FDS mantenham presença militar, mas a administração civil deve ser transferida para Damasco. Ponto 5.
Integração de todos os elementos militares e de segurança das FDS nas estruturas dos Ministérios da Defesa e do Interior da Síria em uma base individual, após a realização das verificações de segurança necessárias, concedendo-lhes patentes militares e os correspondentes direitos financeiros e logísticos. As FDS deixam de existir como força unificada. Cada combatente será integrado individualmente após verificação de segurança. Isso significa que Damasco decide quem entra e quem não entra no novo exército. Ponto 9. Integração da administração responsável pelo dossiê de prisioneiros e campos do grupo extremista, além das forças responsáveis pela proteção dessas instalações, com o governo sírio, de modo que o governo assuma total responsabilidade legal e de segurança sobre eles. Este é crítico. As FDS gerenciaram por anos prisões com mais de 10 mil combatentes e campos com mais de 50 mil familiares, incluindo milhares de estrangeiros. Agora, Damasco assume controle total. Ponto 10. Adoção da lista de líderes indicados submetida pela liderança das FDS para preencher cargos militares, de segurança e civis seniores na estrutura central do Estado para garantir a parceria nacional. Os curdos podem indicar nomes para posições no governo, mas é Damasco quem decide aceitar ou rejeitar. Ponto 11. Saudação ao Decreto Presidencial número 13 de 2026, que estipula o reconhecimento dos direitos culturais e linguísticos curdos, e aborda as questões legais e civis de pessoas não registradas e a restauração de direitos de propriedade. Direitos culturais reconhecidos. Mas não autonomia política, não federalismo, não autogoverno. Ponto 12. As FDS comprometem-se a expulsar todos os líderes e membros não sírios do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, das fronteiras da República Árabe Síria, para garantir a soberania e a estabilidade da região. E aqui está o ponto que mais agrada à Turquia. Os curdos sírios devem cortar laços com o PKK. Todos os membros do PKK devem ser expulsos do território sírio. Al-Sharaa afirmou textualmente aos jornalistas em Damasco: "É uma vitória para todos os sírios, independentemente da sua origem. Esperemos que a Síria ponha fim ao seu estado de divisão e avance para um estado de unidade e progresso. Essa é a narrativa oficial. Unidade, progresso, inclusão. Mas vamos analisar o que isso realmente significa. Do ponto de vista de Al-Sharaa, este acordo é exatamente o que ele queria. Controle territorial total, dissolução de todas as milícias rivais, integração das FDS em uma estrutura onde Damasco tem controle absoluto, acesso aos recursos petrolíferos e de gás que os curdos controlavam. E, criticamente, assume responsabilidade pelos prisioneiros, o que lhe dá legitimidade internacional como parceiro na luta contra extremismo. Do ponto de vista dos curdos, este é o fim de 13 anos de autonomia de facto. Rojava, como projeto político, deixou de existir. Os territórios foram entregues. A administração civil está sendo transferida. As milícias estão sendo desmanteladas. Os prisioneiros foram entregues. Mas aqui está o problema. Os curdos não tinham escolha. Vamos pausar aqui e analisar por que as FDS aceitaram um acordo tão desfavorável. Primeiro, pressão militar. Em apenas 2 dias, de 16 a 18 de janeiro, o exército sírio capturou territórios que levaram anos para os curdos consolidarem. Raqqa, Deir ez-Zor, Tabqa. As FDS recuaram sem lutar significativamente. Por quê? Porque não podiam vencer uma guerra convencional contra o exército sírio. As FDS são principalmente uma força de infantaria leve, excelente em combate de guerrilha e operações contra a insurgência, mas sem blindados pesados, aviação ou artilharia de longo alcance. Segundo, abandono dos Estados Unidos. Durante a administração Biden, os EUARA mantiveram aproximadamente 900 tropas no nordeste da Síria, principalmente para apoiar as FDS na luta contra o grupo extremista. Mas em janeiro de 2026, a posição americana mudou. Tom Barrack, enviado especial do EUA para a Síria nomeado por Trump, reuniu-se com al-Sharaa em 18 de janeiro, justamente quando as forças sírias invadiam Raqqa. Barrack elogiou o acordo de cessar-fogo, dizendo que levaria a um diálogo renovado e de cooperação para uma Síria unificada. E aqui está a declaração mais reveladora de Barrack. De acordo com a Al Jazeera,
Ele nomeou o Estado sírio como o principal parceiro dos M1 na luta contra o grupo extremista. Observe o que isso significa. Durante anos, as FDS foram o principal parceiro dos M1. Agora, Washington transferiu essa parceria para Damasco. Os curdos foram descartados. Barraque ainda instou os curdos a concordarem com a integração total no Estado Central para protegerem os seus direitos. A mensagem foi clara. Os Iwasimaisu não vão defender a autonomia curda. Aceitem a integração ou enfrentem o exército sírio sozinhos. Terceiro, isolamento regional. A Turquia sempre se opôs à autonomia curda síria. O Irã, aliado histórico de Assad, não tinha interesse em apoiar separatismo curdo. O Iraque curdo, liderado por Massoud Barzani no Kurdistão iraquiano, tentou mediar entre os curdos sírios e Damasco, mas não tem influência militar na Síria. Os únicos potenciais aliados dos curdos seriam a Rússia, que tem bases militares na Síria, ou o regime de Assad. Mas Assad fugiu para Moscou, e a Rússia, focada na guerra na Ucrânia e mantendo relações pragmáticas com Al-Sharaa e a Turquia, não ia entrar em conflito com Damasco para defender os curdos. Quarto, divisões internas. As FDS não são uma força monolítica, são uma coalizão de milícias curdas, principalmente as YPG, mas também incluem brigadas árabes, milícias cristãs siríacas e outras. Muitas dessas brigadas árabes não tinham lealdade ideológica à autonomia curda e preferiam fazer acordos com Damasco. Em Raqqa e Deir ez-Zor, que têm maiorias árabes, muitos residentes não apoiavam o governo curdo. Clãs tribais árabes locais receberam as forças de Al-Sharaa. Houve pouca resistência. Quinto, a questão dos prisioneiros. As FDS gerenciaram por anos prisões e campos de detenção com milhares de combatentes. Isso era um fardo enorme. Manter segurança, alimentar prisioneiros, prevenir fugas. E a comunidade internacional pressionava os curdos para que continuassem mantendo essas instalações, mas oferecia pouco apoio financeiro ou logístico. Entregar esses prisioneiros para Damasco, paradoxalmente, aliviou os curdos de uma responsabilidade que nunca deveriam ter assumido sozinhos. Então, quando Maslum Abedi assinou o acordo em 18 de janeiro, ele o fez sabendo que a alternativa era guerra total, sem aliados, sem apoio aéreo americano e provavelmente derrota completa. Foi uma rendição pragmática. Mas aqui está a complicação. Acordos no papel são uma coisa. Implementação no terreno é outra completamente diferente. 20 de janeiro de 2026. Al-Sharaa anuncia um novo cessar-fogo de 4 dias com prazo até 24 de janeiro. A presidência síria garante que, se nesse período for alcançado um acordo sobre integração das forças militares curdas e instituições civis da província de Hasakah, as tropas sírias não entrarão nos centros das cidades curdas. Mas as FDS relataram violações diárias. Segunda-feira, 20 de janeiro. Quarta-feira, 22 de janeiro. Ataques de artilharia e milícias aliadas de Damasco contra posições curdas. Cortes de água e eletricidade na cidade de Kobani. As FDS acusaram o governo de usar punição coletiva contra populações curdas, de violar sistematicamente o cessar-fogo, de tentar forçar rendição completa através de pressão sobre civis. 23 de janeiro de 2026. O exército sírio assume controle da prisão de Al-Aqtan em Raqqa, que abrigava cerca de 2.000 combatentes, muitos considerados extremamente perigosos. O Ministério do Interior sírio confirmou que iniciou investigação sobre as condições dos prisioneiros. Mas aqui está o que aconteceu durante essa transição. Segundo relatórios, mais de 120 combatentes fugiram da prisão de Shaddad em Hasakah durante os confrontos entre FDS e forças governamentais. Ambos os lados se acusaram mutuamente. As FDS alegaram que Damasco deliberadamente permitiu fugas para desestabilizar a região e culpar os curdos. Damasco acusou as FDS de incompetência ou até cumplicidade. O governo sírio anunciou que 81 dos fugitivos foram recapturados, mas o incidente levantou preocupação internacional. A ONU e a União Europeia expressaram alarme sobre a possibilidade de ressurgimento do grupo extremista em meio ao caos. Enquanto isso, os Estados Unidos começaram a transferir prisioneiros para o Iraque. 21 de janeiro, 150 prisioneiros foram transferidos. A mensagem era clara. Washington não confia totalmente que Damasco manterá segurança adequada. 24 de janeiro de 2026. O cessar-fogo de 4 dias estava prestes a expirar.
mas fontes de ambos os lados confirmaram que o acordo seria prorrogado por até um mês. Uma fonte governamental síria disse à AFP: o acordo deverá ser prolongado por um mês, sendo uma das razões a conclusão da transferência dos prisioneiros. Do lado curdo, uma fonte próxima às negociações disse que o cessar-fogo foi prolongado até que seja encontrada uma solução política mutuamente aceitável. Mas observe a diferença de linguagem. Damasco fala em prorrogação técnica para concluir transferências. Os curdos falam em buscar solução política. Essa discrepância revela a tensão subjacente. O acordo de 18 de janeiro não resolveu as questões fundamentais, apenas pausou a guerra. Então, quais foram as reações ao acordo de cessar-fogo e à integração das FDS? Do lado dos Estados Unidos, como mencionei, Tom Barrack elogiou publicamente o acordo. No X, antigo Twitter, Barrack escreveu: os Estados Unidos saúdam o governo sírio e as forças democráticas sírias pelos seus esforços construtivos para alcançar o acordo de cessar-fogo de hoje, abrindo caminho para um diálogo renovado e cooperação para uma Síria unificada. Dois grandes líderes sírios, movidos pela visão comum de libertar o seu país e o seu povo da tirania, uniram-se agora para construir um futuro mais promissor para todos os sírios. Observe o tom. Dois grandes líderes sírios. Barrack colocou al-Sharaa e Maslum Abedi em pé de igualdade retórica, mesmo que a realidade no terreno seja que um forçou o outro à rendição através de superioridade militar. Mas aqui está o que Barrack não mencionou. Nenhuma palavra sobre autonomia curda. Nenhuma menção a garantias de segurança para populações curdas. Nenhum compromisso americano de proteger os curdos caso Damasco viole o acordo. Os Estados Unidos têm um histórico de abandonar aliados curdos. 1975, Washington abandonou os curdos iraquianos após acordo com o Irã. 1991, encorajou levantes curdos contra Saddam Hussein, depois não interveio quando Saddam reprimiu violentamente. 2019, Trump retirou tropas do nordeste da Síria, permitindo invasão turca. Agora, 2026, mais uma vez, os curdos foram descartados quando deixaram de ser úteis. Da Rússia, reação pragmática. Moscou mantém bases militares na Síria e apoia al-Sharaa como forma de preservar influência no país. Mas a Rússia também tem relações com a Turquia e não quer entrar em conflito com Ankara sobre a questão curda. A posição russa é essencialmente: os curdos devem aceitar integração no Estado sírio. Autonomia política não está na mesa. Da Turquia, satisfação total. Recep Tayyip Erdogan vê o acordo como vitória estratégica. Os curdos sírios ligados ao PKK estão sendo desmantelados como força independente. O ponto 12 do acordo exige que o PKK seja expulso do território sírio. Ankara finalmente conseguiu o que queria. Mas aqui está a ironia. A Turquia invadiu e ocupa partes do norte da Síria, incluindo Afrin, Tel Abyad e Ras Al-Ain. Ankara não mostra sinais de retirar suas tropas. Então, enquanto exige que os curdos aceitem soberania síria, a própria Turquia viola essa soberania ocupando o território sírio. Da União Europeia e da ONU, preocupação com direitos humanos e estabilidade dos campos de prisioneiros. Mas nenhuma ação concreta. Declarações diplomáticas pedindo proteção de minorias. Nada mais. Internacionalmente, a mensagem coletiva é clara. A comunidade internacional aceitou que al-Sharaa vai consolidar controle sobre toda a Síria. Os curdos não terão autonomia, e ninguém vai intervir militarmente para mudar isso. Então, o que acontece agora? Do ponto de vista territorial, Damasco controla agora quase toda a Síria, exceto algumas áreas. A província de Idlib, no noroeste, ainda sob controle de remanescentes de grupos rebeldes, mas al-Sharaa está negociando integração. Partes do norte ocupadas pela Turquia. Pequenas áreas no sudeste com presença de células do grupo extremista. A província de Hasaka no nordeste, onde as FDS mantêm presença militar, mas sob pressão crescente para a integração. Esse processo de integração das FDS nos Ministérios da Defesa e do Interior provavelmente levará meses, possivelmente anos. Cada combatente curdo precisa passar por verificação de segurança. Muitos podem ser rejeitados. Outros podem ser integrados em unidades dispersas pelo país, longe de suas regiões de origem, para prevenir que mantenham coesão como força. Se a integração for implementada como acordado,
as FDS deixarão de existir como entidade militar distinta até meados de 2026. Do ponto de vista dos prisioneiros, a transferência completa para controle de Damasco deve ser concluída em fevereiro de 2026. Os Estados Unidos continuarão transferindo alguns prisioneiros para o Iraque, mas a maioria ficará na Síria. Estatisticamente, há alta probabilidade de novas fugas e de ressurgimento de células, especialmente em áreas como Deir ez-Zor, onde o grupo ainda tem apoio de algumas tribos locais. O caos da transição de poder cria oportunidades para rearticular redes. A única esperança real para os curdos seria se Al-Sharaa cumprisse suas promessas de proteger direitos culturais e linguísticos e de incluir líderes curdos em posições de poder no governo central. O decreto presidencial número 13 reconhece esses direitos no papel, mas isso exigiria que Al-Sharaa, um líder autoritário que consolidou o poder através da força e que governa sem controles democráticos, escolhesse voluntariamente compartilhar poder com uma minoria que acabou de derrotar militarmente. É possível, mas improvável. E isso nos traz de volta à questão fundamental. Não é se Al-Sharaa vai manter suas promessas de inclusão. O tempo e as ações dele vão revelar isso. A questão é sobre o que acontece quando minorias que lutaram por autonomia por décadas, que construíram instituições próprias, que desenvolveram identidade política distinta, são forçadas a aceitar integração em um Estado centralizado controlado por um grupo que acabou de tomar o poder através de insurreição armada. É um processo de reconciliação nacional genuíno, onde curdos terão voz real no futuro da Síria? Ou é um processo de subjugação, onde uma minoria derrotada militarmente é forçada a aceitar termos ditados por um vencedor que não tolera dissidência? Os próximos meses vão responder a essa pergunta. Vamos observar se líderes curdos são realmente nomeados para posições seniores no governo, se educação em língua curda é permitida e apoiada, se populações curdas em Hasakah, Kobani, Kamishli mantêm segurança e serviços públicos adequados, se ex-combatentes das FDS são integrados com respeito ou marginalizados. Vamos observar se Al-Sharaa governa a Síria como um líder inclusivo comprometido com unidade na diversidade, como promete. Ou se governa como um autocrata que usou retórica inclusiva para desmantelar rivais e consolidar poder absoluto. Para outros atores regionais assistindo, a mensagem é clara. Minorias que dependem de apoio externo para manter autonomia estão vulneráveis quando esse apoio é retirado. Os curdos sírios construíram Rojava com armas americanas e proteção aérea da coalizão internacional. Quando Washington decidiu que Al-Sharaa era mais útil que os curdos, Rojava desmoronou em dias. É uma lição sobre os limites do apoio internacional e sobre a realidade brutal de que no Oriente Médio, poder militar e controle territorial importam mais que declarações de direitos humanos e autonomia. Uma coisa é certa: 18 de janeiro de 2026 marcou o fim de um experimento político único. Rojava, com seu confederalismo democrático, sua igualdade de gênero radical, sua educação em curdo, suas assembleias populares, deixou de existir como entidade autônoma. A pergunta não é se os curdos vão recuperar essa autonomia no curto prazo. Não vão. É se a experiência de Rojava, 13 anos de autogoverno curdo na Síria, vai inspirar gerações futuras de curdos em toda a região a continuar lutando por autodeterminação, ou se vai ser lembrada como uma oportunidade perdida, um breve momento de liberdade esmagado pela realidade geopolítica. Essas são as questões que vão definir o futuro não apenas da Síria, mas de todo o movimento nacional curdo nos próximos anos. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre o conflito na Síria e o futuro dos curdos, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando a implementação desse acordo em tempo real, e você não vai querer perder os próximos desenvolvimentos sobre se Al-Sharaa vai cumprir suas promessas ou se os curdos enfrentarão nova onda de repressão. Deixe um comentário com sua análise. Os curdos sírios têm algum futuro político na Síria de Al-Sharaa? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que quer entender o que realmente está acontecendo no Oriente Médio pós-Assad. Elas precisam entender o que realmente está em jogo.